Estamos de volta a esse programa, a essa conversa, a esse podcast que nós chamamos carinhosamente de Santa Prosa. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho, para partilhar com vocês um pouco da nossa história, da nossa vida e do nosso dia a dia vocacional, especialmente porque nós estamos no ano vocacional. Então gostaria agora de cumprimentar o meu irmão Vitor, que vai dividir a função de entrevistador nessa noite. Então que ele possa se apresentar para a gente. Boa noite, meus queridos. Como o André já disse, é uma grande alegria para nós. Você já deve ter percebido também que estamos com um cenário novo. Então nós agradecemos a temporada passada que utilizamos, no lugar da Rádio Ave Maria. Então, na pessoa do Ney, muito obrigado por todo esse primeiro suporte. E conte sempre conosco, na medida do possível, estamos aí para ajudá-lo. Então, indo direto ao ponto, estamos aqui com o nosso irmão Alisson. Ele foi o primeiro, não, tinha que ser ele porque começa com a letra A. Então, Alisson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria tê-lo conosco e espero que o povo também se sinta acolhido nesta nova temporada, do podcast. Então, Alisson, dê uma breve apresentação para nós aí, quem você é, quantos anos, fique à vontade. Certo. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de participar desse convite do programa Santa Prosa e de poder também compartilhar um pouco da minha vida com vocês e ter essa experiência. Gostaria de agradecer também a toda a equipe que hoje torna isso possível, uma iniciativa muito bonita do nosso seminário, de apresentar um pouco dos possíveis futuros padres da nossa diocese e que isso possa ser uma experiência muito boa. Espero que eu possa contribuir um pouco com vocês. Como o Vitor e o André já me apresentaram brevemente, eu me chamo Alisson Leandro Domingues, tenho 20 anos de idade, sou natural de Salto de Pirapora, uma cidade bem pequena aqui da nossa arquidiocese, cerca de 45, 50 mil habitantes, da paróquia São João Batista. Foi lá que eu cresci, dei os meus primeiros passos na fé e hoje, estando no comecinho da caminhada vocacional ainda, como o Vitor já citou também, eu estou no primeiro ano de filosofia, o início da etapa do discipulado, ainda engatinhando nesse processo, mas estou caminhando e faço questão de ter esse momento com vocês, que é muito bom, de envolver também não só aqueles que estão mais à frente da formação, mas os que estão iniciando também, Essa é uma troca muito boa, eu acredito. Como eu disse, eu sou natural de Salto, fiz o meu primeiro ano de estágio pastoral lá, e hoje, a partir de janeiro desse ano, eu iniciei os meus trabalhos pastorais na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Porto Feliz. Mais ou menos isso, resumidamente. Então já vamos engatilhando aqui. Diga para nós um pouquinho da sua experiência, do seu discernimento vocacional. Certo. Bom, antes de mais nada, eu acredito que a vocação ela é dom e graça de Deus, Ela não é mérito de ninguém. Então, sendo um chamado, ela requer uma resposta, Seja essa resposta positiva ou negativa. E essa resposta que parte de nós, ela envolve 3 dimensões, eu acredito. Primeiro, antes de mais nada, é vontade de Deus, é dom de Deus, não é nosso mérito. Depois, justamente a nossa resposta, como que a gente vai reagir a esse chamado e, por fim, como que a igreja julga também isso, se é válido ou não. Então, diante de tudo isso, eu acredito que no meu caso particular, eu acho que uma vocação não nasce de uma hora para outra, sendo dom ela já nasce com a pessoa. Eu acredito que eu sempre tive uma inclinação, no sentido de ter uma orientação, uma coisa que a gente percebe que, por mais que a gente possa se dar bem em outras áreas ou alguma coisa assim, já tem um encaminhamento social, a gente sempre vai ter um vazio, porque não é essa vocação que a gente deve estar seguindo, É uma outra vocação. Vocação é esse chamado. Então, sobre a minha caminhada vocacional, o meu processo de discernimento, que eu acho que não começa nem acaba agora, na verdade o discernimento vocacional vai até depois da ordenação, é um processo contínuo ao longo de toda a vida, mas eu acredito que eu sempre tive essa inclinação, essa inquietação dentro de mim, sempre fui bem ativo na minha paróquia de origem, só que nunca tive antes a coragem de corresponder a isso, de ir atrás, buscar orientação e tudo mais, sempre tive essa insegurança, esse receio, ou por ter medo de não conseguir corresponder,
ou justamente pelo medo da visão que os outros teriam, né? Eu acho que é uma insegurança que todos nós temos quando a gente está discernindo isso, porque uma boa parte das pessoas, infelizmente, hoje em dia tem a visão de que quando um jovem recorre ao seminário, ele está fugindo de algo, né? Pensam que é uma pessoa frustrada que está querendo fugir e que não deu certo nas outras tentativas dela e que por isso ela está recorrendo ali. Mas na verdade não é isso, né? A vocação sacerdotal, eu acredito que não é a última opção, pelo contrário, é a primeira e a melhor de todas, né? Mas durante esse processo, né, de toda a minha vida, que eu sempre, como disse, tive essa inquietação dentro de mim, mas ao mesmo tempo em que eu fugia, eu também tentava desenvolver a minha vida em outros ramos, né? Então sempre gostei bastante de estudar, me interessei bastante sempre pelos estudos, e antes de ingressar aqui no seminário, eu estudava em São Carlos, né? Tinha um ramo, assim, digamos assim, completamente diferente do que eu estou aqui hoje, né? Se hoje em dia, eu nunca me imaginei, por exemplo, estar estudando filosofia, né? Eu era completamente da área de exatas, né? Eu morava em São Carlos, assim que eu terminei o ensino médio na ETEC, eu ingressei na UFSCar, em São Carlos, fazia engenharia elétrica lá, fiquei cerca de quase 2 anos estudando lá, 3 semestres e meio para 4, então foi um período muito bom. Eu acredito que não foi um tempo perdido da minha vida, sempre é um tempo de construção, né? Era uma área que, mesmo tendo essa inclinação à vocação sacerdotal, essa inquietação, mas é uma área que eu gostava bastante também, né? A área de outros estudos, de matemática e tudo mais. Talvez pela tendência de já gostar dessa área por ter feito curso técnico antes ou alguma coisa assim, mas quando estava no meu 3º, 4º semestre de engenharia lá em São Carlos, teve início a pandemia, né? Daí, depois de um tempo, quando a situação começou a se agravar um pouco, eu tive que retornar para a minha cidade, para Salto de Pirapora, e foi aí que eu comecei a ter um tempo maior para refletir, né? Para discernir. Eu continuava estudando de forma remota pela internet, percebi também que tinha necessidade de começar a trabalhar para ajudar nas despesas de casa e tudo mais. Eu venho de uma família bastante humilde, então eu precisava, ao mesmo tempo que estivesse estudando em período integral, mesmo que fosse pela internet, também tinha que trabalhar para ajudar alguma coisa, porque eu percebi que a pandemia ia demorar um pouquinho para acabar, né? Então eu comecei a trabalhar no supermercado durante um tempo, como operador de caixa. Foi meu primeiro emprego formal na época, né? Já tinha trabalhado antes, mas não formalmente, e continuava estudando. Só que, mesmo assim, eu fui cada vez mais percebendo que, por mais que eu gostasse, talvez, daquela área, tivesse afinidade, estivesse me dando bem, ou que, mesmo que eu terminasse a minha formação em engenharia ou alguma coisa assim, eu pudesse ser socialmente bem sucedido, digamos assim, né? Eu estava num caminho que era bom, né? Continuava frequentando a igreja, uma vida ativa nos sacramentos, nas pastorais, estava trabalhando, tinha uma formação em andamento, mas mesmo que eu conseguisse tudo isso, eu não ia estar completo, né? Ia sempre existir um vazio. E foi aí que eu criei uma coisa que eu acredito que toda vocação tem esse momento. Não é um momento de equívoco, mas eu prefiro chamar de um momento de coragem. Quando a gente cria esse instante de coragem, que é aquele momento que, se você não tomar sua decisão, você não vai atrás. Eu acho que toda vocação deve ter um momento assim. Foi aí que eu decidi, né, ir atrás de orientação, né? Então, ia começar os convívios vocacionais de 2021. Daí eu fui atrás do meu pároco, o padre José Edmilson, na época, conversar com ele me orientou, me encaminhou para os convívios, eu comecei a participar de todos. E eu acredito que lá pelo segundo ou terceiro convívio, ele até ficou um pouco bravo, assim, achando que eu era equivocado, porque eu, naquele momento, pedi a demissão do meu emprego, num dia de folga, e também trinquei a minha matrícula na faculdade. Né? Não por, eu acho que equívoco, mas é porque eu estava convicto daquilo que eu queria, né? Não no sentido de ter certeza absoluta, porque eu acho que se uma vocação, em qualquer momento, seja no começo ou no final do processo formativo, se tem certeza absoluta, tem alguma coisa de errado no caminho, né? Mas eu estava certo daquilo que eu queria, né? Do caminho que eu queria seguir. Mas então, eu comecei a fazer os convívios, foi uma experiência muito boa, né? Só explicando para quem está acompanhando a gente aqui, antes da gente ingressar no seminário em si, a gente passa por um processo que é o convívio vocacional. No convívio vocacional, a gente participa uma vez por mês, né, de uma tarde de discernimento, de oração, de espiritualidade, para discernir se é essa mesma vocação, né? E no final das entrevistas, nós fazemos uma entrevista com o arcebispo, né, com o nosso bispo, Dom Júlio, para ele admitir ou não o seminário, né, de acordo com o discernimento do vocacionado.
esse período foi um período assim muito bom, né, de muito amadurecimento como pessoa, como cristão, e eu tive a graça de no final de 2021 ser aprovado, né, pelo nosso arcebispo. Ingressei em 2022 no propedêutico, né, foi um ano muito bom, a gente entrou em 5 pessoas na época, né, inclusive o meu irmão de turma, o Gessael, é quem está participando da equipe aqui gravando, só citando ele, né, salve Gessael. 5 pessoas completamente diferentes umas das outras, né, umas mais quietas, umas mais agitadas, mesmo assim uma turma que se deu muito bem, né. No começo era uma turma que cada um vivia um pouquinho separado, mas eu acho que essa diferença que traz a riqueza, né, do grupo, você aprender a conviver com o outro, né, é uma das dimensões da vocação sacerdotal, você desenvolver essa dimensão comunitária e aprender o lado do outro também, né, por que uma pessoa tem determinada personalidade, determinado jeito, então tudo isso é muito bom. E depois de passar pelo propedêutico, um ano, né, em que a gente mora numa casa de formação à parte, só os que iniciaram, e faz o estágio pastoral na semana na paróquia de origem. Depois desse um ano, que foi muito bom também, né, a gente continua tendo contato com a família, com a paróquia de origem, e agora aqui em 2023 a gente chegou no seminário maior, né, a gente está começando uma nova etapa completamente diferente, né, filosofia, a etapa do discipulado. Eu nunca imaginei estar fazendo filosofia, embora seja tivesse, mas eu estou gostando bastante, está sendo uma área muito boa. Acho que a filosofia, às vezes a gente tem o costume, né, quando a gente está começando na caminhada vocacional ou em algum momento de estresse, a gente tem o costume de pensar assim, podia pular, né, uma etapa que podia pular e direto para a teologia, não ver sentido naquilo, mas na verdade eu tenho visto como muito bom, né. É importante você aprender a pensar. Eu acho que a filosofia, antes de mais nada, ensina isso, né, você aprender a como desenvolver o pensamento crítico, né. Então isso tem sido muito bom para mim. Acho que é basicamente isso. Interessante. Pessoal aí de casa, seminarista entende seminarista, né? Isso eu acredito também que seja geral. Quando nós estamos nesse momento de discernimento vocacional, é inevitável que a gente pense como que vai ser a vida no seminário, né? Então, como que vai ser lá dentro? Peraí, Jesus me chama para ser padre, Jesus chamou o Alisson para ser padre, mas peraí, o que o Alisson espera viver dentro do seminário? Será que é igual aos filmes de terror, turma só rezando, e fugindo das tentações, e não brinca, só cara séria, só mãos postas? Ou será que tem algo a mais? Então, a minha pergunta para você agora, Alisson, é essa. O que você esperava encontrar no seminário como rotina, como vivência, como experiências? O que você encontrou? Não assuste as pessoas, conta a parte mais top do negócio para eles ficarem com vontade. Mas como que é essa experiência sua nessa rotina, seja na do propedêutico, que é diferenciada, sim, ou seja já aqui nesse primeiro semestre aqui em Aparecidinha? Certo. Conta pra gente. Bom, eu acho que antes de entrar no seminário, as pessoas de fora, assim, a gente tem uma visão muito estereotipada, né, do seminário, de uma casa de formação, acha que é uma clausura ou alguma coisa assim, né, que, como você disse, só fica rezando ou só fica estudando e tudo mais, mas na verdade tem isso e tem muito mais, né? É uma comunidade, uma família mesmo, uma comunidade de irmãos que tem, sim, os momentos fraternos, mas também tem seus problemas, né, como qualquer família tem. Então, assim, a rotina do seminário, eu acredito que ela seja bem diversificada, né? A gente não é nem tão limitado, mas também tem uma rotina organizada, né? No propedêutico, como você citou, André, é um pouco mais ameno essa situação, né? mais básica, assim, porque a cobrança não é tão grande, né? A gente está iniciando, o propedêutico é justamente essa fase de iniciação, de introdução, para a gente discernir durante um ano se é aquilo mesmo. Então, como é uma turma menor também, a gente aprende já de cara a ter esse choque de realidades, né? Como eu citei, pessoas diferentes e tudo mais. E a gente tem que aprender a conviver no sentido de ter a responsabilidade, né? Tem as tarefas e tudo mais, as tarefas da casa, que são as escalas, que são um momento, às vezes de união, às vezes de conflito. Mas tudo isso é muito bom, né? Então, eu acredito que a expectativa, antes de eu ter entrado no seminário, antes até mesmo do propedêutico e o que eu vivo agora, na verdade eu acho que não está muito distante, né? Eu já imaginava que teria a questão da pressão, tanto aqui dentro quanto lá fora, a questão também dos estudos, da vida de oração e tudo mais, mas são realidades que sempre tem, né? Mas muita coisa que a gente vive aqui a gente nem imagina também, né?
a gente conhece pessoas que vêm de realidades diferentes, que trazem trajetórias completamente diferentes e tudo isso é muito enriquecedor, né? Então, basicamente a rotina no seminário ela gira em torno das dimensões, né? A gente tem uma rotina, para quem, caso alguém pense em iniciar o processo formativo, sim, tem que gostar de estudar, porque a gente tem uma rotina bem, um pouquinho puxada de estudos, mas que é necessária, né, de desenvolver essa dimensão intelectual para formar padres críticos e tudo mais, então isso é muito necessário. A dimensão humana, afetiva, então, os acompanhamentos com as psicólogas é uma coisa que, por exemplo, antes eu nunca tinha feito, né, de ter esse acompanhamento. Às vezes a gente tem uma visão até pejorativa, né, de acompanhamento psicológico antes, assim, no sentido de pensar que seria só pessoas com algum desequilíbrio que precisaria, mas na verdade isso daí é necessário, porque todo mundo tem um desequilíbrio, né? Todo mundo tem um desequilíbrio, então a gente precisa desses momentos para aprender a conviver e tudo mais, né? A dimensão também espiritual, claro, né? É o que eu acho que é o carro motor que move todo o resto, né? Então, se não tem uma espiritualidade, eu acho que a vocação ela está num caminho um pouco ilusório, né? Então, esses momentos, seja de oração comunitária que a gente tem na casa ou de oração pessoal, são extremamente fundamentais, né? Tem também a dimensão pastoral, que é fundamental porque o padre, o seminarista, aliás, ele está se formando justamente para se tornar pastor, né? Eu sempre costumei pensar, né, e acho importante ter essa visão de que o padre, ele não é padre para ele mesmo, né? Ele se torna padre para o outro. Então, a partir do momento que alguém começa a trilhar esse caminho só com o objetivo egocêntrico, assim, de buscar autoridade ou de ser alguém respeitado ou algo do tipo, ele está equivocado na vocação dele, né, no caminhar dele. Então, todas essas dimensões, essa rotina que a gente tem no seminário, às vezes é um pouco cansativa, um pouco puxada assim, mas que é muito boa, vale a pena cada instante. Eu acredito que faz parte para formar um bom sacerdote, né, um sacerdote bom e digno para o povo, né, para que ele possa ser um bom pastor das ovelhas que são confiadas a ele. Pensando um pouquinho naquilo, né, que eu ouvi Alisson você dizendo, a vocação exige um chamado, né? Deus quem chama e exige uma resposta. Sim. Aquilo que você disse, positivo ou negativo. Pensando nisso, toda resposta também acarreta consequências. Não vejo como consequências. É pior. Mas acarreta os desafios, né? Acarreta a questão dos desafios e as superações, tanto dentro do processo formativo e como fora, né? As nossas escolhas fora acarretam, né, desafios que a gente tem que superar, e aqui dentro a gente também tem que superar certos desafios, tem que crescer, né, com base no que o processo pede para nós. Então, pensando nisso, né, o seu segundo ano de seminário já no propedêutico, agora indo para o primeiro ano, já está no primeiro ano de filosofia, pensando nisso, quais foram os desafios ou superações que você já superou? Tem coisas ainda que você quer superar, ou quais são os meios que você está buscando para superá-los, ou enfim, não superar, nunca superei todos, não preciso superar mais nada. Aí sim, mano. Tem que ser o cara mesmo. Bom, Vitor, como você falou, eu acho que a vocação, todo o caminhar dela é permeado por desafios, né? É importante esse constante questionamento ao longo do processo, né? Acho que faz parte disso daí para você conseguir amadurecer também. Né? Eu ainda estando no começo de todo o processo formativo, vocês já estão bem mais à frente, né? Já estão na segunda etapa, a etapa da configuração, mas eu estando no começo, eu acredito que eu tenho muito ainda a amadurecer, né? Tenho muito mais a aprender do que a oferecer, né? Então, eu acredito que existem vários desafios que a gente enfrenta ao longo do processo, desde o começo até antes de entrar no seminário, né? Toda aquela questão do discernimento, né? Nos momentos de crise e tudo mais, ou nos momentos quando a gente tem que se adaptar à nova rotina, né? Uma realidade completamente diferente do que a gente vivia lá fora. Mas, no meu caso particular, né? Desde quando eu entrei no propedêutico, eu acredito que o meu maior desafio que eu tenho enfrentado talvez tenha sido talvez na dimensão comunitária, né? Como vocês podem perceber na gravação, eu sou bem tímido, né? Bem reservado. Vocês acham que ele é, rapaz? Aqui eu só acho que não. O cara tá deitando aqui, meu. Sou bem reservado, mas isso nunca afetou a minha relação com os outros, né? Eu nunca fui de conversar assim além do que
porque era muito necessário ou com quem não tem muita afinidade ou algo do tipo, né? Mas é uma coisa que a gente precisa aprender a desenvolver, né? Eu reconheço essa necessidade de amadurecimento no processo também, né? De você aprender a conviver com o outro, né? Essa é a parte difícil, eu acho, de todo o processo, você conviver com o seu diferente, né? Então, às vezes você quer se fechar numa bolha ali só com um grupinho que você se identifica, alguma coisa assim, mas você tem que lembrar que você convive não só com 1, 2, 5 pessoas, mas com 30 pessoas, e que essas pessoas, potenciais padres, né, vão ser os seus irmãos de presbitério, se tudo correr bem, né, para o resto da vida, né? Então, por isso que eu acho que é fundamental desenvolver essa dimensão, que eu acredito que aos poucos eu estou começando a engatinhar, a amadurecer também, né, desde a etapa lá do propedêutico. E uma outra questão que foi uma dificuldade para mim é que eu sempre fui bastante metódico, assim, no sentido de organizar as coisas, de planejar, de ter um raciocínio, alguma coisa assim, e às vezes isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, né? Você querer ter controle de tudo, fazer tudo no tempo certo e alguma coisa assim, e o pico de estresse chega a ser muito grande, né? Quando você quer se mover da ansiedade, alguma coisa assim, né? Acaba prejudicando a questão de sono, questão de estado, de condição de entrega mesmo, né? Então, são alguns desafios que a gente vai enfrentando ao longo do processo, que eu acho que são normais, precisa de desafios, precisa de coisas para evoluir, porque ninguém já nasce pronto, né? Ninguém nasce perfeito já, né? Se um seminarista diz que já é perfeito, com certeza ele vai ser um padre imperfeito, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte do processo. Entendi, perfeito. Imperfeito. O cara dá até o trocadilho e fala que é tímido, né? Esse é o melhor. Alisson, é o seguinte, nós estamos a caminho a partir do momento que escutamos alguém nos chamar. Então, quando nós saímos de nossas casas, deixamos nossa família, entramos no seminário, tudo isso que a gente está buscando alguma coisa. Sim. Os mais piedosos buscando alguém, o próprio Cristo. Sim. Nesse sentido, o que te faz querer ainda continuar a caminho e especificamente continuar dentro de um processo de formação que te exige mudança de vida, que te exige conversão diária e que te mostra que sempre estaremos além, ou melhor, bem distante daquilo que é a nossa meta final, que é sermos pessoas capazes e dignas e perfeitas. O que te move a ter expectativa e a sonhar? Talvez um dia com uma ordenação, com o ministério, com o atendimento das pessoas, com a vivência dos sacramentos. Quais são as suas expectativas para o futuro? Bom, como você mesmo disse, Andrew, quando a gente toma a decisão de ingressar nessa caminhada vocacional, né, a gente precisa estar aberto a renúncias, né? Renúncias fazem parte, né? Você se despojar de si mesmo. Então, aí já começam, acho que, algumas questões, né, de você deixar a família, às vezes a família, no meu caso, por exemplo, enfrentar alguns problemas familiares em casa, alguma coisa assim, então você já tem uma preocupação e ao mesmo tempo você tem que confiar na providência, né, no sentido de que se você deixa a sua família para entrar no seminário, Jesus ocupa o seu lugar, alguma coisa assim, aí já começam alguns desafios, mas eu acredito que a vocação, a expectativa, no caso, para o futuro, né, dentro dessa caminhada no seminário, caso um dia eu tenha a graça de continuar esse processo e, se for a vontade de Deus e realmente a minha vocação chegar ao ministério, eu acredito que seja justamente ser generoso com Deus no sentido de toda a graça e misericórdia que a gente recebe, né? Ser instrumento da graça de Deus, não para ser o evidente ali no sentido, né, de querer se aparecer e ser a figura do padre, mas no sentido de ser um canal dessa graça, né? Eu acho que a espiritualidade de todo e qualquer sacerdote, sem dúvida nenhuma, é do bom pastor, né? Ele sabendo que ele não é o pastor, mas que ele é aquele que ajuda o pastor a guiar o rebanho, né? Então, caso um dia eu receba essa graça, eu lembro que alguns dias atrás, eu acredito que na semana passada, o padre Julia veio celebrar uma missa pra gente, e ele falava que a missão do sacerdote, ele deve ter em vista de que tem outras funções, tem a função de administrar uma paróquia, tem a função de cuidar de uma comunidade específica, alguma coisa assim, mas acima de tudo é a missão de salvar almas, né? Então,
eu acredito que essa deve ser a missão fundamental do sacerdote, né? Salvar almas. E essa também é a minha expectativa, caso um dia eu possa contribuir com isso, ficaria muito feliz, né? Ser um canal para salvar essas almas, mesmo que aquele que é o canal seja imperfeito, né? Como eu falava, porque se existe uma graça dentro dos sacramentos, a maior de todas elas é de que eles são eficazes, né? Porque não é o padre que atua ali, é o próprio Cristo que atua, né? Então, isso a começar pelo ministério da ordem, né? O padre não é perfeito, ele é humano como qualquer outro, uma pessoa antes de ser padre, né? Mas mesmo sendo imperfeito, ele é um canal dessa graça de Cristo que é perfeito, né? Então, isso é o que move toda e qualquer vocação, eu acho, inclusive a mim. Pensando então nessas expectativas, né, e pensando também naqueles que nos assistem, muito jovens, assim queremos, que alcancem muito jovens, que dica você poderia dar para aqueles jovens que estão nos assistindo, ou para aqueles que pensam, né, porque, como você mesmo disse, há momentos no nosso discernimento vocacional que exigem de nós coragem, sim, para dar um passo mais para frente ou para renunciar a algumas coisas. Então, por experiência própria, aquilo que você passou, aquilo que você comentou um pouquinho conosco hoje, que dica você dá para aqueles que anseiam ou estão na dúvida de querer ou não fazer o convívio, ou de querer ou não dar a resposta para Jesus? Então, que dica você dá para eles? Bom, antes de mais nada, para você que está acompanhando a gente, está assistindo, tenha certeza de que todo mundo tem uma vocação, né? Vocação e profissão não são a mesma coisa, são coisas completamente distintas, né? Diferentes. Mas a vocação, seja ela sacerdotal, seja ela religiosa, seja ela leiga, matrimonial, etc., todo mundo tem essa vocação, que é o chamado de Deus para que aquela pessoa, no seu estado próprio de vida, possa atender da melhor forma a vontade de Deus, né? Então, se você tiver com um pontinho de dúvida, qualquer coisa que seja, não perca a oportunidade de fazer o convívio vocacional, né? Você começar a fazer o convívio não significa que você vai entrar no seminário direto, muito menos que você já vai ser padre direto, né? O convívio é um processo de amadurecimento, de discernimento. Mesmo que, por exemplo, eu ou qualquer pessoa não tenha feito convívio e não tenha entrado direto no seminário, né? Não é um tempo perdido, é uma oportunidade para você amadurecer como pessoa e como cristão, né? É um momento de, por que não, de retiro, talvez, né? É uma oportunidade única. Então, se você tem dúvidas sobre a sua vocação, não perca tempo, busque a orientação vocacional, participe dos convívios. Esse ano a gente teve a graça, né, de, como o André citou no início, está celebrando o 3º ano vocacional aqui no nosso país. A CNBB declarou esse ano vocacional de 2023. A gente celebra o ano vocacional de graça e missão, né, com o tema dos discípulos de Emaús, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender, né, o nosso processo. Então, se você tem dúvida, participe, né? Nos últimos anos, a gente infelizmente tem notado uma queda no número, né, dos que participam, ou que buscam participar, né? Talvez pelo jeito como a sociedade está hoje de não ter uma visão muito sólida assim, do que quer, né? Mas número também não é qualidade. Mas mesmo assim, quanto mais participando, melhor, né? Porque a gente tem mais oportunidade de amadurecer vocações que com certeza existem, né? Eu tenho certeza de que a vocação, ela existe em todo e qualquer lugar, né? Em toda e qualquer paróquia. Existem algumas paróquias, até na nossa diocese, né, que durante muito tempo não enviavam vocacionados para o seminário e que recentemente têm enviado. Isso eu acredito que não é falta de vocação no lugar, né? Mas talvez uma falta de estímulo, né? Porque a vocação, para que ela se ponha em evidência, eu acho que precisa de um empurrão, né? Precisa de um estímulo, algo do tipo, e muitas têm essa carência, né? Então, aproveite essa oportunidade, esse estímulo que você tem, mesmo que a sua paróquia não tenha todo esse suporte, mas busque, não perca essa oportunidade, participe dos convívios ou de outro processo de discernimento, né, que seja mais adequado à sua vocação, que com certeza isso não vai ser tempo perdido, é uma experiência muito boa, né, de construção na graça de Deus. Sensacional. Anotem as dicas aí, pessoal, porque até o final desse ano a gente vai ter um caminhão de dicas, todo mundo vai dar dica, então você anotar todas as dicas, se tem uma coisa que você vai fazer é errar. Estamos já nos encaminhando para a nossa conclusão. Eu sei que geralmente as pessoas que nos assistem, quanto mais tempo a gente fica falando, algumas gostam de escutar a gente falando, mas a ideia realmente é que os encontros nessa segunda temporada, eles fiquem mais enxutos, porque nós estamos no seminário.
E estando no seminário, nós estamos inseridos ainda na nossa rotina de seminário. Então é importante que vocês entendam isso, né? Porque a gente está sem pique, sem vontade, mas realmente a proposta ela precisou ser um pouquinho modelada para que a gente conseguisse dar conta e para que fosse mais produtivo para todos nós. Então, antes de nós concluirmos, nós tínhamos na última temporada algo que a gente gostava muito de fazer. E não está aqui, mas eu fiquei com vontade de fazer. Saímos do script, que é a nossa resposta sinodal. O que seria essa resposta sinodal? Calma que não é um bicho de 7 cabeças. Vai dar tudo certo. Respire. Nós vamos falar uma palavra e a primeira palavra simultânea, sinônima, etc., que vier na sua cabeça, você pode falar como uma correspondente ou uma frase, uma definição a partir dessa palavra. Então, tipo assim, time de futebol, Corinthians, tá ligado? Então, pode ser? Podemos fazer? Eu não garanto que você deu rápido. Não, vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. Eu anotei aqui, Pedrão. Vamos que vamos. Primeira palavra na nossa resposta sinodal. Para você, Alisson, vocação. Doação. Nossa. Santo de devoção. Cura d'Ars. Cura d'Ars, São João Maria Vianney. Filosofia. Conhecimento. Passatempo. Peguei agora, né? Livro. Livro. Nossa, o cara é uma máquina. Por fim, santidade. Destino. Destino. Ótimo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua abertura, por querer se mostrar para o povo de Deus que um dia pode ser o seu povo a serviço de Cristo. Quem sabe, né? Que vocês possam rezar pelas vocações, especialmente hoje rezar pela vocação do Alisson, para que ele seja fiel a Deus e fiel a si mesmo naquilo que ele pode entregar e pode oferecer para a igreja. Então, nós agradecemos a cada um de vocês, agradeço a você, Vitor, pela presença, por nos ajudar também a direcionar essa prosa e pedimos para que você continue nos acompanhando toda quarta-feira. Se Deus quiser, nós vamos postar nesse dia. Se não postar nesse dia, algum dia vai postar. É sobre isso. Nós pedimos para que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo. Se não, as nossas vocações vão continuar desconhecidas. As pessoas, as histórias que vivem aqui dentro vão continuar sendo anônimas. Então é a sua oportunidade de propagar o futuro da nossa arquidiocese, seja como bons padres ou como bons leigos, e também de você poder conhecer e fazer uma experiência de Deus a partir da vida, do testemunho e da experiência de Deus das outras pessoas. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês, e é com muita alegria que nós estamos dando o nosso encerramento ao nosso primeiro Santa Prosa da nossa segunda temporada. Segura aí, não vai ainda não. Eita! Só reforçando, nós temos as nossas redes sociais, então não deixe de se inscrever. No Instagram nós temos o Seminário Arquidiocesano São Carlos Borromeu, então não sei se vai ser possível colocar depois lá na edição os links. Nós temos também, né, já como estamos falando do ano vocacional, nós temos a página vocacional da Arquidiocese de Sorocaba também, que é Vocacional Sorocaba. Então segue lá também, porque lá a Pascom está sempre botando conteúdo sobre o ano vocacional. O que mais? Tem rede social, Facebook, temos ainda. Então Facebook, Seminário São Carlos Borromeu. A página do Santa Prosa. A página do Santa Prosa, também temos no Instagram, tá? Mas eu acredito que isso eles vão colocar depois aí, que acho que facilita para nós, tá? Então, como o André falou, muito obrigado. É o primeiro de muitos, se Deus quiser. Valeu, galera. Vamos que vamos.